Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Portanto, nós temos que observar Paulo mostrando para nós que nós temos paz com Deus. E, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo nos mostrar esse poder de Deus, esse Deus único, e Jesus como seu representante maior entre os homens. E a partir desse momento, então, nós começamos a ter fé. Acreditar, ter mais convicção de que Deus existe, que Deus é justo. E nessa fé nós devemos estar firmes pela graça. E aí ele coloca que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para que a gente sempre tenha em mente que a nossa missão aqui na Terra é nos aperfeiçoar. A nossa missão aqui na Terra é passarmos pelo processo de aprimoramento. E nesse aprimoramento, sermos melhores, sermos mais justos, sermos aqueles que melhor edificam a vontade de Deus entre os homens. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E como Paulo passou por tribulações, todo momento tinha alguém trazendo para ele situações adversas, calúnias, difamações, chibatadas, pedradas, e ele ia exercendo a paciência diante de toda aquela situação. Aceitava tudo em nome de Deus, para que a sua obra fosse glorificada pelo amor que ele tinha pela obra. E zero de reclamação com as situações que aconteciam. E quando ele nos relatava as situações para compreendermos as dificuldades que poderia vir sobre cada um de nós. E naquela época, sim. Além do mais, eles eram condenados à morte como se nada fossem. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. À medida que a gente adquire paciência diante das atribulações, a gente ganha experiência. Perdeu? Perdeu. Então nós temos que procurar levantar a cabeça e caminhar. Levantar a cabeça e começar a tomar uma nova direção. Um novo horizonte nos abre a partir daquele momento. E se temos paciência e experiência, vem logo a esperança de dias melhores, a esperança de superarmos as adversidades para construirmos o melhor para nós. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós temos esperança, não existe confusão. Existe a certeza do caminho que nós temos que seguir. Existe a fé em Deus que nós devemos estar sempre cultivando e cultuando. Existe, então, as realizações do Espírito imortal. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. No momento do Cristo passar pela terra, a sedimentação do Evangelho não estava presente em nossos corações. E Paulo diz que ainda estavam fracos, porque cederam aos impulsos do mundo e mataram Cristo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Alguém se dá a vida por um justo? E poderá que alguém vai dar a vida para salvar uma pessoa boa? Reflexões que nós temos que fazer com muito bom coração, com muito bom sentimento. Porque precisamos estar sempre atentos em como nós nos colocamos frente às adversidades, frente à vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus morre na cruz para deixar uma mensagem de esperança e de fé, para que todos possam verdadeiramente acreditar que Ele era o Filho de Deus enviado ao mundo para nos ajudar, então nós devemos ter um pouco mais de entendimento, de respeito, e entender que naquela época
eram todos frágeis, eram todos pecadores e não conseguiam discernir para entender a plenitude do amor do Cristo e que ele ensinava para as pessoas. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui nós temos sempre que frisar isso aqui, sempre procurar para as pessoas entenderem que, naquele momento, Paulo sabia que os cristãos iriam morrer nas arenas, iriam ser perseguidos com toda a crueldade. E a partir desse momento, ele tinha que incutir na cabeça deles muita fé, muita confiança em Deus. E a certeza de que Jesus sempre iria recompensá-los. Porque você teria coragem de entrar num circo cheio de leões famintos para servir de diversão para aquela população ali em volta? Esse é o cenário que os primeiros cristãos viviam. E salvo pela sua vida, porque à medida que eles entendiam que Jesus deu a vida para fazer com que nós entendêssemos que ele era Filho de Deus, então ele nos salvou a partir do momento que a gente começa a compreender e agir com mais respeito, com mais compaixão e solidariedade uns para com os outros. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Temos que deixar de ser inimigos uns dos outros, porque Jesus nos mostra que todos nós somos irmãos. E ali Paulo está mostrando essa grande reconciliação para que possamos trabalhar mais, amar mais e realizar mais. E com isso, sejamos amigos, sejamos solidários, sejamos companheiros. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E aí, Paulo vai fazendo suas digressões, fazendo suas explicações, para nos mostrar que naquele momento que as pessoas estavam passando por aquela situação adversa, passando por aquele momento difícil, todos tinham pecado. Mas como eles não conheciam a lei, não poderia ser imputado a eles os pecados. Então, eles seriam salvos. Essa questão de salvar a alma até hoje é o cerne do ensinamento de todas as religiões. Mas o que é salvar a alma? O que é salvar de nós mesmos, de certas situações, de certas condições que a vida nos coloca? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa questão do pecado, da morte, que sempre esses grandes homens vêm falando para a gente, todos aqueles grandes enviados de Deus, a morte não deixou de existir. A morte física sempre existiu. Mas ele está mostrando ali que após a morte continua a vida. Após a morte continua o espírito vivendo segundo a sua condição evolutiva. Não existe morte. E como Jesus deu essa demonstração, materializando-se várias vezes entre eles, então eles passaram a ter a convicção de que a vida continuava. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se você não conhece a lei, como que você vai responder por um crime que você não conhecia que era crime, não sabia que era crime? Isso que Paulo está nos dizendo. Então nós temos que estar atentos, estarmos confiantes em Deus e procurarmos agir com segurança, com responsabilidade, para sermos melhores seguidores do Pai. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés.
até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, todos pecaram. E Adão transgrediu saindo do paraíso. E assim todos passaram a morrer. E essa morte física, quando a pessoa morria, não tendo plena consciência de que ele era um espírito eterno e imortal, passava-se então aquelas situações da pessoa vivenciar aquele sentimento, vivenciar a preocupação com a vida depois da morte. E como eles não sabiam como era, não tinham certeza, ficava então a dúvida. Por isso que Paulo está colocando, sempre coloca para a gente que após Jesus, tudo ficou mais claro e a morte então deixa de existir como morte tal qual a maioria de nós entendemos e passa a existir como uma transformação. Você vai viver o mundo dos espíritos, que ele chama de ressuscitar. Mas não é assim. O dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morrem muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, essa graça que Paulo se refere, essa graça vinda de Jesus para nós, que é um brinde de Deus para toda a humanidade, é o que fez e faz a grande diferença para começarmos a vivenciar toda a luz do amor divino em nossos corações. Tenhamos, pois, então atenção para não ofendermos. Mas, se por um acaso tivermos ofendido, que peçamos que a graça de Deus venha sobre nós, venha sobre aqueles também que nos ofendem, para que a gente possa viver nessa graça de Jesus aqui na terra. Ou seja, perdoe. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aqui, a gente entende que ele está citando Adão lá atrás, que ofendeu a Deus e, portanto, foi expulso do paraíso, conhecendo assim a morte. Mas, depois disso, muitos outros ofenderam e vem a justificação de acreditar em Jesus e ter a confiança de seguir o seu caminho evolutivo, de seguir tendo a proteção divina, a partir do momento que você pede a graça de Deus. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, ele trabalha muito essa questão da gente aprender a perdoar, da gente entender que temos que acreditar na graça de Jesus Cristo, nessa justiça que transcende a justiça dos homens, porque somente assim nós reinaremos na terra sob a égide de um só, que é Jesus Cristo. Temos que aprender a seguir os caminhos, amando e perdoando, para recebermos as bênçãos de Jesus. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E ali, entendendo aquela circunstância que Paulo escreve para os romanos, muitos deles seriam condenados às arenas, seriam levados para as arenas para serem sacrificados para a diversão do circo. Então, muitos tinham que ter muita fé, coragem, certeza de que não se deveria guardar mágoa, não se deveria sentir nenhuma ofensa, nenhuma injustiça e confiar em Jesus para a justificação de vida, para justificar a sua vida aqui na terra e as próximas etapas do mundo espiritual. Porque senão não faz sentido, se a gente não entender que Paulo estava escrevendo para os romanos, para que eles pudessem seguir caminhando com segurança, caminhando com amor, caminhando com fé, mesmo sabendo que poderiam chegar ao cúmulo de terem que dar a vida lá na arena,
Se a gente não entender por esse ângulo, não faz sentido o que ele está falando. Pelo menos para mim. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Aí ele reporta que, como Adão transgrediu a lei e foi expulso do paraíso, e agora no momento em que Jesus dá a vida por nós, muitos de nós seremos justos se acreditarmos nele, se seguirmos os seus ensinamentos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele reporta, então, entendemos, a todos aqueles que perseguiram Jesus, que agiram, primeiramente, cometendo os erros transgressores, normalmente, das situações que viviam, e depois condenaram Jesus, mas depois também converteram-se a Jesus, tendo a graça do amor do Cristo iluminado seus caminhos dali para frente. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a morte física vai ter, mas a partir desse momento nós temos a graça de estarmos na justiça da vida eterna. Confiante no Senhor Jesus, confiantes nas bênçãos divinas, encarando-nos a nós mesmos para enfrentarmos as adversidades que haveriam de vir e que hão de vir para nós. Mas, naquele momento, lá nos romanos que iriam ser sacrificados ao circo, simplesmente por serem cristãos, eles deveriam ter muita fé e muita certeza nessa promessa do Cristo, e Paulo estava reforçando essa promessa para eles, que pela graça de Jesus, eles estariam livres dos pecados e se justificariam e seguiriam o caminho do paraíso, ou o caminho de uma instância espiritual melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça nessa jornada.